Boa noite, boa noite a todos, a todas. Mais um momento, né, de encontro da sala de aprendizagem sistêmica. O tema de hoje é o amor que faz crescer. Nós estamos trabalhando com relacionamento amoroso, relacionamento de casal, desde a semana passada. E E esse tema, ele traz muito a questão do amor, mas nós queremos ressaltar o amor que faz crescer. Porque tudo é amor, nós temos vários tipos de amor. Mas tem determinados tipos de amor na visão sistêmica que travam a nossa vida, que deixa a gente estagnada. E o interessante é que não é por causa do outro, né? É como eu lido com este amor em mim mesma. Então, nós estamos trazendo nos nossos encontros, esta semana e a semana que vem também tem, o amor que faz crescer. E para quem é, né, esse encontro do amor que faz crescer? Para as pessoas que querem amar, para as pessoas que querem resgatar o amor na sua profissão, para as pessoas que querem resgatar o amor na sua vida diária, no seu dia a dia. E que também querem ser amadas, né? Então, esses encontros é para isso, para a gente poder reconectar o amor. E quais os problemas que esses encontros resolvem? Resolvem problemas de solidão, porque quando está faltando amor na nossa vida, por mais que a gente esteja rodeada de pessoas que a gente não sente essa troca do amor, do respeito, do cuidado, do carinho, do afeto, a gente se sente só. Então a gente se sente na solidão. Então, quais os problemas que esses encontros resolvem? Resolvem problemas de solidão, conflitos pessoais no casamento ou nos relacionamentos amorosos. E esses relacionamentos amorosos, eles interferem também nas nossas relações societárias, que tem muita gente que tem sócias, tem parceiras, isso interfere nas nossas relações societárias e nas nossas relações profissionais, diretamente. Então a gente acha, às vezes, que o problema é com o outro, mas o problema está dentro da gente. Como assim o problema está dentro da gente? É uma coisa muito difícil da gente entender. Porque ninguém quer acreditar que o problema somos nós. Porque a gente não está olhando para nós, a gente está olhando sempre para fora. Olhando para fora, olhando para fora, olhando para fora, quem a gente vê? O outro, o fato, os ocorridos, as situações. É isso que a gente vê. A gente precisa conseguir desenvolver o olhar para dentro. Porque quando a gente organiza o amor aqui dentro da gente, a gente consegue entender o que acontece lá fora e a gente consegue ter um bloqueio de bloquear o que não é nosso, o que não pertence a nós, e dar ao outro o que é do outro. E quando a gente olha só para fora, a gente quer sempre procurar no outro um conflito que está em nós. E vocês vão ver isso no nosso dia de hoje, na nossa aula de hoje. Eu sou Cláudia Marques, sou pedagoga, psicopedagoga, e tudo que eu trago aqui é muito voltado para a minha experiência profissional, né? Então, foram muitos anos trabalhando com pais, muitos anos trabalhando à frente de uma empresa, muitos anos trabalhando com alunos, com crianças, com professores de várias idades, e atualmente, né, eu tive uma reunião hoje que veio um insight assim muito grande de olhar para os pais dos alunos, olhando as idades deles. Qual é a idade dos pais dos nossos alunos para quem é professor? Qual é a idade do cliente de vocês, para quem tem clientes? Qual é a idade do grupo que você trabalha, que você atua? Qual que é a idade? Para a gente saber qual é essa geração e como que essa geração vai se conectar melhor com a gente. Se for de gerações diferentes, a gente muitas vezes não consegue conectar. E aí a gente acha que tem erro, que a gente não está conseguindo, que está errado, e não é. É apenas um alinhamento de gerações através da visão sistêmica. Então, tudo que eu trago para você, através da Rita, junto com a Rita, né? Não através da Rita, junto com a Rita, que é a minha parceira, né, atualmente. Eu tenho a parceria com a Poliana Loverbeck, que nós temos um curso de extensão cultural de pedagogia sistêmica, e essa sala de aprendizagem com a Rita de Cássia,
que foi minha aluna, tanto no pedagogia, quanto no empreendedorismo, quanto no curso de constelação com bonecos. E hoje ela está aqui junto comigo e junto com vocês, e vocês comigo e eu com vocês, a gente realizando esses encontros para que a gente possa receber respostas para o nosso dia a dia e tornar a nossa vida mais leve, mais atrativa, mais legal, ser mais feliz. E deixar pessoas mais felizes também. Sejam bem-vindos todos nesse encontro. Estou muito feliz de vocês estarem aqui, de estar hoje aqui com vocês. Rita? Boa noite, todas as meninas. Eu chamo menina, mas são todas mulheres, mas a gente tem a nossa criança dentro da gente, né? É a criança criativa que traz soluções também. Então, eu gosto de chamar meninas. E meninos também, né? Tem homens e meninas. E, bom, a Cláudia já apresentou, vocês conhecem um pouquinho, né? Que estão sempre por aqui. A Adriana Biazinha, acho que eu fui aluna junto, né? Do curso de Pedagogia Sistêmica. E a gente, assim, tá com essa parceria aqui na sala já faz 1 ano e meio, mais ou menos. E sempre a gente traz vários temas e buscando até um caminho de cura e autocura, né? Porque quando a gente faz terapia, a gente acaba se curando também das nossas questões, né? E aí eu sempre trago os textos para as leituras terapêuticas e a Cláudia faz os movimentos e acaba dando tudo certo. Você quer que eu já comece a leitura, Cláudia? Então, Tá mudo, seu microfone está desligado, Cláudia. Ah, não, vocês estão me ouvindo? Agora eu tô. Agora eu Tá. ouvi. Então, assim, acho que eu estou falando baixo. Eu gostaria de colocar para vocês assim, como que é a sala? Como que vai ser agora, principalmente para quem está assistindo o gravado, que depois vou subir no YouTube. Então, para você que está assistindo o gravado, o que que nós vamos ver hoje? Nós vamos ter uma leitura terapêutica, depois nós vamos ter um movimento sistêmico, depois a gente abre para perguntas. Você que não está presente vai poder entrar no chat e fazer a sua pergunta, a gente vai responder, ou então no link abaixo na descrição, né, do título, na descrição sobre o assunto, vai ter um link que vai direcionar você para o nosso grupo. E lá você pode entrar em contato conosco, fazer a pergunta no grupo ou chamar a gente no privado, ou deixar a pergunta nos comentários e nós vamos respondendo. E depois que nós terminarmos o movimento sistêmico e abrir para perguntas, nós vamos fazer um momento especial do dia, que é a leitura das cartinhas sistêmicas com a Rita. Então, nós vamos começar dentro desta ordem. Então, Rita, por gentileza, fique à vontade para começar a nossa leitura terapêutica. Eu trouxe um texto hoje que eu peguei de um blog, né, que é do Instituto Raízes, que fala sobre o caminho para o sucesso na visão de Bert Hellinger. Este artigo tem o propósito de mostrar a visão de Bert Hellinger sobre quais são os movimentos essenciais para o caminho do sucesso e qual é o papel de nossa mãe neste processo. Será possível separar muitos papéis que exercemos em nossa vida? Podemos ser felizes no trabalho sendo infelizes em nossos relacionamentos familiares? Ou será que podemos manter um bom relacionamento de casal quando o nosso relacionamento com os pais não está bem? Bert Hellinger, o psicoterapeuta que estudou e aprofundou os conhecimentos trazidos pelas constelações familiares, afirma que não. Sobre o caminho do sucesso, ele escreve:
Às vezes distinguimos, por um lado, entre as áreas da família, a realização e a felicidade nos relacionamentos, e, por outro lado, os campos do trabalho e da profissão, como se pudéssemos separá-los. Entretanto, eles seguem as mesmas leis do êxito e fracasso, as mesmas leis da felicidade e da infelicidade, as mesmas leis e ordens na vida e no amor. Somos frutos de um relacionamento entre um homem e uma mulher e moldamos nossas primeiras impressões e aprendizados desse mundo com eles. É também deste relacionamento que nascem nossas primeiras percepções sobre o outro, que passamos a experimentar mais tarde em outras áreas de nossa vida. Hellinger escreveu ainda que, no início, as constelações familiares se ocupavam principalmente das relações pessoais. Trouxeram à luz as ordens básicas do amor, segundo as quais nossos relacionamentos têm êxito ou fracassam. Quando comecei a investigar as leis do sucesso e do fracasso no trabalho e na profissão, e cada vez mais nas empresas e organizações, veio à luz que estas seguem as mesmas ordens. O nosso trabalho é fruto de relacionamentos construídos com clientes, com gerentes e com colaboradores. E nesses relacionamentos, muitas vezes, repetimos os padrões criados em nossa família de origem, de onde viemos, influencia para onde vamos. Poderia ser uma forma de abordarmos essa questão. O caminho do sucesso e êxito. Se temos êxito em algo, é porque preservamos e crescemos naquilo que nos propomos. Nosso sucesso profissional segue alguns êxitos que tivemos muito cedo, no início da nossa vida. Hellinger descreve 3 motivos essenciais da nossa primeira infância e que se refletem posteriormente na nossa vida adulta. O nosso nascimento, o movimento em direção à nossa mãe, o movimento em direção a nosso pai. O nascimento. O nascimento é nosso primeiro e mais decisivo êxito. É o sucesso que comanda todos os outros. É nesse primeiro momento, totalmente instintivo, que impomos a nossa vontade. Fazemos força e desejamos nascer. E, para além disso, fazemos o trabalho necessário para que isso aconteça. Dessa primeira experiência, nasce também muito da nossa capacidade e força para movimentos em direção ao sucesso no futuro. Da mesma forma, quando uma criança nasce através de uma intervenção, ainda que necessária, ela é poupada da experiência de conquistar o seu nascimento. E para Hellinger, isso se traduz em sua força para o sucesso durante a vida. Como se comporta mais tarde uma criança ou um adulto que veio ao mundo através de uma cesárea ou teve que ser retirado com um fórceps? Ou se veio prematuramente ao mundo e teve que passar as primeiras semanas ou até meses na incubadora? Como serão mais tarde a sua autonomia e a sua capacidade de se impor? É claro que os efeitos de tais experiências podem ser superados parcialmente mais tarde. Também podemos ganhar uma força especial de tudo o que é difícil e pesado. Contudo, ao mesmo tempo, impõe limites, transformando-se num desafio que podemos superar se reconhecermos as suas raízes, podendo mais tarde resgatar e reconquistar o que nos falta de uma ou outra maneira, muitas vezes com a ajuda externa. Bert Hellinger.
O caminho do sucesso é encontrar e tomar a mãe. Nosso primeiro encontro com a nossa mãe é um dos momentos de maior simbolismo de nossa vida. Conseguir chegar a ela, a nutrição e a segurança que ela nos oferece é nosso segundo sucesso na vida. Por esse sucesso, nós também batalhamos. Nada é passivo. O próprio amamentar é um trabalho realizado em grande parte pelo bebê. Próximo acontecimento decisivo e o próximo sucesso é o movimento em direção à mãe, agora como uma outra pessoa que nos coloca no peito e nos nutre. Com seu leite tomamos a vida fora dela, o que nos torna plenos de sucesso e nos prepara para o sucesso posterior na nossa vida e na nossa profissão. Quando tomamos nossa mãe como fonte de nossa vida e tudo aquilo que foi dela para nós, tomamos a vida como um todo na medida em que tomamos a nossa mãe. Este tomar é ativo, precisamos sugar para que seu leite flua, precisamos chamá-la para que venha, precisamos nos alegrar com o que ela nos presenteia. Através dela ficamos plenos. Da mesma forma como um filho está com sua mãe, ele está com sucesso. Assim, se é possível tomar e aproveitar da presença e da força da mãe, um filho também poderá tomar e aproveitar o sucesso que chega até assim. Assim, o nosso movimento em direção à nossa mãe é também o nosso movimento em direção ao nosso sucesso. Nossas ressalvas em direção à nossa mãe são também nossas ressalvas em direção ao nosso sucesso. Quando alguém se alegra com sua mãe, também se alegra com sua vida e seu trabalho. À medida em que alguém toma sua mãe totalmente, com tudo aquilo que ela lhe presenteou, tomando isso com amor, a sua vida e seu trabalho o presentearão na mesma medida, com sucesso. Quem tem reservas em relação à sua mãe, as tem também em relação à vida, à felicidade. Assim como sua mãe se afasta dele, como consequência de suas reservas e sua rejeição, assim a vida e o sucesso se afastam dele. A gente para por aqui, a próxima aula a gente continua. É bem longo ele, mas traz bastante. Não consigo te ouvir, Cláudia. Não, pode falar, pode falar. Então, eu achei longo o texto, mas eu achei que ele é bem elucidativo, assim, ensina bastante. Então, por isso eu deixei ele assim, na íntegra, não quis fazer adaptações. Isso é muito importante, é muito profundo. Eu estou aqui quase fugindo da pauta, É, porque ele traz muita coisa, verdade. muita informação, mas eu consegui marcar aqui Uhum, para não sair da, uhum, da pauta e a gente complementar com as questões de relacionamento. Então, não sei qual é a parte que sim. vocês pegaram, qual é a parte que tocou mais em vocês, essa leitura, porque sempre tem algo que a gente às vezes está distraído por causa de um barulho que acontece no nosso ambiente. E a gente se distrai, a gente se desfoca, uma mensagem no WhatsApp, mas de repente tem uma frase que a gente para, um alerta, uma palavra, algo. Então, vocês observem se teve isto e, e quem gostaria de comentar se teve esta situação de repente eu estava distraída e algo me prendeu numa fala, numa palavra. Quem poderia compartilhar se isto ocorreu? Se não ocorreu, a gente segue, não tem problema. Mas isto ocorreu, Adalmira, Adriana, Irene, Teca, isto ocorreu? Ou não? Ou não? Vocês prestaram atenção em tudo? Ou houve contexto muito longo, não deu para prestar atenção em nada? Como que foi? Para mim foi tranquilo, Cláudia.
Não Eu teve É, nada que também chamou a também. atenção. me chamou a atenção mais assim algo que a gente já sabe que é o tomar a mãe, né? É você o contato materno, né? Que é o primeiro contato que a gente tem. E também quando ela fala que nós já o bebê ele já nasce, a maior parte da amamentação é ele mesmo que desenvolve. Então, isso é legal, nunca tinha parado para pensar, né? Porque realmente a mãe ela só vai o quê? Levar o aconchego da criança até o seio, mas quem vai fazer o processo em si é a criança, né? Então, isso foi bem legal, foi o que assim chamou a minha atenção. Muito bem, obrigado pela contribuição. Eu não tinha marcado isso aqui na minha parte aqui que eu ia falar, mas foi muito bem. A Teca ia falar quando a Adriana estava falando, não sei se é o mesmo ponto, como que é, Teca? Não, é o mesmo ponto, foi tranquilo também. É o Tá mesmo ponto. bom. Então tá bom, perfeito. Então, puxando aí o fio que a Adriana trouxe da questão de que é o bebê que tem que seguir o seu caminho, fazer o seu processo. E a mãe está ali facilitando, mas é o bebê que vai seguir o seu caminho. Então, isto dentro do nosso relacionamento amoroso é se a gente não tem um olhar, se a gente não fez o encontro com a mãe, se a gente não fez o nosso processo, vai ficar complicado no nosso relacionamento. Porque é como se a gente tivesse interrompido o nosso processo de aproximação, o nosso processo de encontro à mãe ou ao pai. Então, vocês vão sentir isso no relacionamento, este amor interrompido, né, da mãe ou do pai, interferindo no nosso progresso, na nossa conquista profissional. Ô, Cláudia, Então, deixa eu fazer uma pergunta, pegando esse guincho aí. É, no caso de uma criança que ela chupa o dedo, ela pode ter sido interrompida isso aí? a gente pode perceber que nesse momento que a criança está chupando o dedo, ou sei qual é a idade que você está trazendo, tem as fases de desenvolvimento da criança que ela está na fase oral. E nessa fase oral, ela tem a necessidade da sensação, da descoberta do mundo através da boca. Então, o chupar o dedo, precisar do bico, o morder, o lamber, é uma necessidade de conhecer o mundo através do sensório, né? Que é através da boca, Isso fui né? eu mesmo, meu dedo até os 10 anos. É uma necessidade de ter esse contato através do sensório, de um sensorial que é através da boca, né? Da fase oral. Então, assim, possa ser, você pode estar vendo com quanto tempo você foi amamentada, se você teve essa amamentação, como que foi isso? Como que foi esse Eu acho processo? que minha mãe, quando eu fiz 1 ano e 3 meses, meu irmão nasceu. Então, provavelmente eu era um bebezinho quando minha mãe já começou a fazer esse desmame, né? Porque eu acho que ela não me amamentou até ter o meu irmão. Então, talvez tenha sido bem na fase oral, na minha oralidade, que é até 1 ano e meio, há 2 anos, que foi interrompido isso aí. E aí eu chupei a chupeta, eu logo depois eu fiquei com o dedo até 16 anos, quase 17 anos. E aí você conseguiu se desenvolver para tirar esse seu apoio aí, esse seu. Tirei rapidinho, para tirar foi só o meu avô me fazer uma observação Tá. que o que ele falou, nunca mais coloquei o dedo na boca. Uhum. Então, tá certo, né? São as fases, né? As fases da criança
que passa por esses estágios de desenvolvimento. Se você estivesse trazendo ainda hoje esta situação, este consolo, né, de colocar o dedo na boca, de chupar o dedo, aí a gente poderia estar desenvolvendo um olhar para isso. Mas como você já venceu este desafio, esse processo, então está tudo certo. Mas dentro dessa questão do encontro com a mãe, desse amor interrompido, que a gente muitas vezes não percebe que esse amor está interrompido, e muitas das vezes somos nós que interrompemos este amor por alguma questão, então o irmãozinho nasceu. O irmãozinho nasceu, a gente já acha, a gente já supõe que a gente perdeu o colo. A gente perdeu o colo, a gente já acha, a gente já supõe que mamãe não gosta mais da gente. Ou dependendo da fase que a gente se encontra, que nós fizemos alguma coisa que mamãe nos substituiu. E aí, esse amor está sendo interrompido, talvez mamãe esteja inocente nessa situação toda, não está percebendo o que passa dentro do nosso conflito da idade, e ela segue a vida. Talvez ela não esteja mesmo disponível. É o profissional dela que está falando naquele momento mais alto, ou as questões pessoais e familiares dela que está falando mais alto, e que ela deixa a gente na escola mais tempo e não vai buscar no horário que todas as mães chegam, ou ela chega muito tarde, ou ela chega muito cedo. Então, a criança, nesse momento, a criança tem as suas necessidades e os seus desejos, e que, de repente, os seus desejos são mais fortes e que ela vai cobrar e que ela vai reivindicar. Então, quando nós estamos tratando desse assunto, do encontro com a mãe, e vem o nosso relacionamento, e que vai interferir na nossa profissão, se a gente não fez este encontro com a mãe, separando o homem ou a mulher da mãe e do pai, porque o certo é a gente deixar o homem e a mulher com as questões deles e a gente tomar a mãe e tomar o pai, e a gente segue para a vida. Se a gente não conseguiu, se a gente está olhando nesta mãe, a gente está olhando os defeitos de mulher, nesta mãe, a gente tá, neste pai, a gente está olhando os defeitos de homem, a gente não toma a mãe, a gente não toma o pai, e a gente fica só na crítica e no julgamento das coisas serem diferentes do que elas se apresentam. E é isto que nós vamos carregar para a nossa profissão e trabalho, que foi a leitura. É isso que nós vamos levar para o nosso sucesso ou insucesso. É isso que nós vamos levar para os nossos relacionamentos. Quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de relacionamento com tudo. Relacionamento profissional, relacionamento no trabalho. Porque às vezes a nossa profissão, tudo bem, mas qual é o local de trabalho que nós estamos? Por que a gente se dá bem em algumas empresas e não se dá bem em outras empresas, desenvolvendo a mesma profissão? Então, nós precisamos nos relacionar de uma forma diferente, ressignificando o relacionamento que nós temos ou tivemos com a nossa mamãe, dependendo da idade que o nosso amor hoje ainda olha para aquele amor desorganizado daquele momento, daquela situação. E o nosso amor desorganizado ainda critica e ainda reivindica. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma história que fala de relacionamento de casal. Não é somente um relacionamento amoroso, é um relacionamento de casal. E eu vou ler para vocês essa história. E o objetivo de vocês escutarem essa história é... O objetivo de vocês escutarem essa história é vocês tentarem perceber o que de fato ocorre de positivo ou de negativo dentro deste relacionamento que eu vou contar, tá? Na realidade, eu fiquei sabendo desse relacionamento, dessa dinâmica,
e procurei dentro das escrituras de Bert Hellinger, o que Bert Hellinger diria dentro desta situação. Então, nós vamos primeiro, eu vou contar, eu escrevi para ser um pouco mais rápido, né, do que o contar, e depois nós vamos estar falando um pouquinho o que vocês pensam, o que vocês sentem diante desta história, que pode ser a história do nosso grupo, a nossa história, a história de alguém da família. Então, a história é uma pessoa, né, que vai procurar alguém para conversar, para se desabafar, ou ela não procura ninguém, ela fica com os seus pensamentos, porque às vezes a gente fica tão fechada em nós mesmos, falando com a gente mesmo. Sabe quando a gente fala e responde com a gente mesmo, como se a gente tivesse duas de nós? Então a gente fala e responde, fala e responde. Então, pode ser que seja uma situação de falar e responder, ou pode ser que seja uma situação de contar, ou pensamentos, ou exteriorizar para alguma pessoa. Então, é uma pessoa com o nome de Mariana, é um nome fictício. Então, ela começa ou a pensar ou a contar. Eu tenho um marido, o qual estou casada há um pouco mais de 21 anos. Né? Então, ela pensa, ela conta, ela sente, ela vive isto o dia todo. Não pode se queixar. Então, ela pensa, eu não posso me queixar. Mas eu poderia escolher, talvez, eu escolheria isto novamente para a minha vida? Então, ela começa a colocar em conflito essa situação. Ou ela está contando para um terapeuta, ou ela está contando para um amigo, ou ela está falando para ela mesma, porque às vezes tem situações que a gente não consegue nem contar para ninguém. A gente conversa com a gente mesma e a gente sofre porque a gente conversa com a gente mesma e a gente não vê resposta. É como se a gente fala, a gente sente a angústia, e a gente não tem uma resposta. Na nossa cabeça vem... Que resposta que vem? Vem o nosso sentimento, vem a angústia que a gente está sentindo. Então, neste momento, Mariana, com uma certa dúvida, se ela pudesse escolher, será que ela escolheria novamente a escolha que ela fez há anos atrás? Mas ela tem certeza que ela não pode se queixar disto. Mas será que ela escolheria? Então, é angústia, é medo, é culpa, é vergonha de estar pensando numa coisa dessa, mas ela não consegue ter a resposta do que é certo e do que é errado. Então ela pensa assim: eu tenho de tudo, né? Eu sou uma mulher que eu tenho de tudo, tenho casa, tenho comida, eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser. Mas é uma liberdade que eu preciso compartilhar aonde eu vou, com quem eu vou, e enfim, tenho que detalhar estas verdades. Então, talvez uma pessoa solteira, né, ela pensando, se eu tivesse solteira, para quem que eu ia dar essa satisfação? Como que ela daria essa satisfação? Para o pai e para a mãe. Na época, ela não gostava muito de dar essa satisfação, ela queria uma liberdade. No entanto, ela só via essa liberdade através do casamento. E hoje, livre, só que ela, né, está se questionando, livre, tem de tudo, não pode se queixar, mas qual é a liberdade que ela quer neste momento? Mas ela conversa com ela e ela não tem resposta. Se ela conversa com o terapeuta, ela também não tem uma resposta. Então aí ela começa a pensar mais um pouco. Somos um casal perfeito aos olhos da sociedade, para os olhos da família dela, há muito tempo casado, aos olhos dos amigos, porque muitos dos amigos já se separaram e eles continuam juntos. Mas ela também sente que o casamento também é perfeito, aos olhos de Deus. Ela honra a união e segue a vida do jeito que deve ser. Ela sabe, ela sente e ela percebe que o esposo dá de tudo, porém sente ele cansado muitas vezes. A vida parece uma rotina, não tem muito sal, não tem muito açúcar, mas honra a vida.
e aceita também tudo com muito amor, embora muitas vezes não tem motivo para comemorar. É aquele arroz sem sal, aquela comida sem sal, sem sabor, sem tempero. Será que, por ver o marido tão cansado, ele tem os mesmos sentimentos que ela? Aí ela já começa a olhar e ver e se incomodar com isto. Será que não sou só eu que estou sentindo isso? Será que é ele também? Mas ela não tem resposta, ela pergunta, não tem resposta. E segue com os seus pensamentos ou com as suas falas para alguém. Será que o que ela sente, né? Será o que ela sente, ele também sente? E também ele tem uma necessidade de mudança? Será que esses pensamentos são pensamentos inadequados para a minha postura e para a minha compostura de esposa, pelo tanto de tempo que nós estamos e por tudo que eu tenho que vem dele? Será que eu não estou sendo adequada de olhar para o futuro e imaginar um futuro diferente o qual eu estou caminhando? Então ela já tem uma noção de que o que ela faz hoje é o que ela vai chegar lá na frente. Então será que o que ela faz hoje ela não queria estar fazendo, porque ela já vê o futuro, que ela não queria esse futuro do jeito que ela está fazendo hoje, ela queria um futuro diferente. Para ter um futuro diferente, ela tem que fazer as coisas diferentes. Então, como que ela pode ficar pensando num futuro diferente, com filhos diferentes, se ela não incluir este presente agora, este marido agora neste futuro? E como que vai ser? Aí ela já começa a se culpar, porque ela começa a falar: eu não sou leviana, não estou pensando em ter outro companheiro, em o outro relacionamento. É somente os pensamentos dela que voam, sem o controle dela. É apenas uma imaginação, uma possibilidade. É uma velocidade inimaginável. Mas ela tem certeza que ela não é leviana. E que o que ela quer é apenas entender o que se passa neste coração que quer tantas coisas e que tem tantas coisas, mas não consegue colocar um temperinho diferente para que a vida possa ser diferente. Mas ela não conhece esse diferente, ela só conhece este igual. E aí eu gostaria que vocês, né, o que vocês acham? O que vocês sentem dessa história? Tirando algumas coisas, sou eu na vida. Total. Eu. Pensei a mesma coisa aqui. Quem? A Rita? Eu na vida. Tira alguma coisa. Perguntando, eu converso comigo mesmo e fico questionando isso, por que que eu fiz isso. Eu não repetiria a mesma situação, não casaria com meu marido. Sabe assim? Não é nem questão de liberdade, de querer trair, de querer esses negócios, não. Eu não sei, não sei. Não encontro resposta. Ou talvez eu tenha que mudar, eu não me sinto amada, eu me sinto só, eu me sinto tudo. Uhum. São possibilidades, você está pensando em outras possibilidades do qual você chegou. E esta história, a história de muitas pessoas, muitas mulheres. Então, nós não estamos sozinhas. Essa história não é a história da Mariana, é a história de muitas mulheres. Claro que dentro dessa história, muitas outras mulheres sofrem por agressão, sofrem por humilhação. Claro, tem muitas coisas aí Eu não. envolvidas. Mas a Mariana não tem essas questões, tá? Mariana só tem as Nem eu. questões. Nem eu. De agressão, Sim, de violência, sim, humilhação, esse negócio também não. não tem. E ela só tem. Graças a Deus. E aí o que ela sente mais culpada, porque não tem nada para dizer contra. E por que tanta necessidade de fazer diferente? Por que tanta necessidade de ter diferente, de fazer diferente, de mudar o destino qual ela chegou? Então, o que que Bert Hellinger diz a respeito disto, né? Então, aqui nós já estamos num processo de intervenção sistêmica,
Nós já estamos no processo de movimento sistêmico, nós já estamos. Então, traz uma história, nós já estamos vivendo essa história, algumas partes são iguais, outras não, mas nós já estamos sentindo esta dor da Mariana. Algo tocou em nosso coração e agora eu vou estar lendo um caso semelhante que Bert Hellinger atendeu e que ele vai trazer o que ele disse para um caso semelhante, tá? Então, o livro é Histórias de Amor de Bert Hellinger, e está na página 28. Então, ele traz assim, ó. Ele diz para uma mulher: permanecemos em um relacionamento, mesmo que este não esteja totalmente gratificante. O tempo em que, de um certo modo, nos sentimos bem. E o relacionamento é uma vantagem para nós. Ao mesmo tempo, alguns imaginam como seria em um outro relacionamento, porém, sem tomar alguma providência nesse sentido. Através dessas fantasias, não temos nem o futuro e nem o presente. Se você quiser o futuro, deve se separar. Se quiser o presente, abra mão desta fantasia. Então, ele já traz uma questão de a solução através da renúncia. O que eu tenho que renunciar? Eu tenho que renunciar os meus desejos, as minhas necessidades, ou eu tenho que renunciar à minha decisão de permanência e eu renunciar? O que eu tenho? Qual é a solução? Está em minhas mãos. Então, quando a gente coloca o encontro com a mamãe na parte da amamentação, é o processo. Quem tem que fazer esse processo? A criança, é o bebê. Quem que tem que fazer esse processo? Somos nós, mas nós não temos força. Aí Bert Hellinger, a mulher disse para Bert Hellinger: eu quero o futuro. Então ela confirmou que quer o futuro. Aí Bert Hellinger continuou dizendo para ela: ok, então você sabe o que fazer. Você sabe o que você deve fazer. Tudo que é novo, porém, é apenas possível através da renúncia. Aí a mulher disse: entendo isto, mas tenho medo da solidão. Não tenho pais, ela não tem pai, não tem mão, não tem mãe. Esta é a minha única família. Se eu me separar dele, estarei totalmente sozinha. Bert Hellinger colocou dentro do processo. Por isso mesmo, a melhor solução é continuar como está. O que a gente aprende com isto? Quando Bert Hellinger propôs para ela algumas opções, ela organizou o pensamento dela, não quer ficar sozinha, então a melhor solução é continuar como está. E ponto. Não tem mais o que falar. Como que vocês veem isto? Aí você vai continuar e vai ficar com questionamentos também o tempo inteiro. Aí, Irene, feito. É isto. Você vai continuar reclamando? Entende? E está tudo bem se for continuar reclamando. Mas você entende que reclamar, reclamar, reclamar não muda, não é solução, não muda a realidade, não acontece nada? Uhum. É aquele bebê que não aceita a amamentação da mamãe, não aceita o peito da mamãe, não aceita a mamãe. Só quer a mamãe do jeito que ele quer. Se a mamãe chega um pouquinho mais tarde, já não quer mais. Se a mamãe demora para dar o leite, já chora e não quer. Se a mamãe não quer, continua reclamando, continua reivindicando. Rita, pode falar.
Eu ia comentar, se você está na sua postura adulta, você já sabe que as pessoas são diferentes e você não consegue mudar o outro, a não ser que o outro queira. E se você quer estar do lado da pessoa, e você tem que aceitar ela do jeito que ela é, senão você também se retira. A opção que ele deu foram as duas, né? Ou você sai, ou você vive a realidade, porque quando a gente está na postura infantil, a gente quer mudar o outro nunca tá bom e a gente quer que a gente tem a gente projeta uma fantasia do outro, a gente quer que o outro seja do jeito que a gente imagina, se ele não for, a gente não está satisfeito. Isso daí traz sofrimento, né? Traz conflito para o casal. Isso. E se traz conflito para o casal, o conflito vai ir para onde? Eu não entendi o que você falou, tá Se longe a traz, sua voz. se traz conflito para o Vale. casal, esse conflito vai para onde? Na, Ou pro, os na profissão. dois se alinham, vai para a profissão? Ah, É o também tema. pode ser. Quais Uhum. os impactos que o relacionamento amoroso traz na nossa vida profissional? Então, se a gente não fez o movimento para a mamãe, a gente vai substituir a mamãe. Esta história da Mariana, ela colocou, né, na história da Mariana e na história da intervenção de Bert Hellinger, a mulher que representa a mesma história da Mariana e de muitas de nós, ela colocou. Eu entendo, mas eu não tenho mãe, eu não tenho pai, e eu não quero ficar sozinha. Como não tem mãe, como não tem pai? Se nós somos 50% mamãe e 50% papai, cadê o pai dentro dela? Cadê a mãe dentro dela? Então ela precisa colocar alguém nesse lugar. Então ela se submete à vantagem que Bert Hellinger colocou. Você continua nesse relacionamento, mesmo que não seja tão gratificante, por conta de uma vantagem para nós. Então, a vantagem dela é: eu quero uma companhia, eu quero uma mamãe, eu quero um papai que eu não tive. E ele está no lugar deste papai e desta mamãe. Então, por isso que Mariana pensa: nossa, se eu pudesse escolher, eu escolheria diferente. Porque ela pode escolher ficar com mamãe, ela pode escolher ficar com papai, porque o papai já está dentro dela. Ela tem que tomar mamãe, tem que tomar papai. Porque na época certa ela não tomou. E aí nós trabalhamos o quê? As ordens do relacionamento, elas vão lá para o nosso serviço. Se a gente não trabalhar essas ordens, ela vai lá para o nosso serviço, ela vai lá para a nossa sala de aula. Né? Então, por exemplo, as ordens da equivalência, nós falamos isso na aula passada. A ordem da equivalência são os iguais. Ambos são iguais. Então, nós temos que reconhecer o amor do outro e também reconhecer que o outro me ama e que eu amo. É o respeito por essa troca de iguais. É o equilíbrio. No nosso serviço, como que eu faço essa troca de iguais? Se eu tenho a minha rotina, se eu tenho a minha função, as minhas tarefas, e eu trabalho junto com outras pessoas que têm a mesma função que a minha, eu preciso respeitar isto. Eu preciso trocar isso no meu serviço. Eu preciso fazer a minha parte, porque eu fazendo a minha parte, eu estou somando com o grupo, com a equipe. Se eu não tenho a equivalência no relacionamento de casal, como que eu vou ter essa equivalência lá no meu serviço? Como que eu vou fazer? E como que eu vou aceitar o que o outro tem para me dar? Eu vou começar a exigir mais do outro do que ele está me dando? Como que fica o relacionamento com o chefe, com o diretor, com os gestores? Eu não aceito e não vou me submeter a isto, a essas exigências. O bebê não se submetendo à força de mamar o seio da mamãe, porque o leite não vai sair tão fácil, vai ter que fazer força. Se ele não quiser se submeter, ele não se submete e passa fome.
E se eu não me submeto lá no meu serviço a preservar a hierarquia e a participar desse processo, eu vou ter problemas no meu serviço, eu não vou ficar muito tempo no mesmo serviço, eu vou trabalhar desanimada, porque eu fico sonhando com uma realidade que não existe. Essa Mariana está sonhando com uma realidade que não existe. Essa pessoa que Bert Hellinger fez essas intervenções e que o nome é Solução através da Renúncia, está sonhando com uma realidade que não existe. Então, ela vai fazer a escolha da onde ela vai se submeter, o que ela vai querer. E essas ordens, a gente precisa ser trabalhada, né? Que agora já são 9 horas, daqui a pouco, até 9h30 nós estamos aqui. Essas ordens, elas têm um passo a passo de serem trabalhadas. A gente falando parece que é uma coisa assim muito simples, muito rápida, mas não é, todo um processo interno que nós temos que desenvolver. Então, nós temos cursos, nós temos intervenções, tem a constelação, para estar fazendo esse processo ser um processo facilitado, como a mamãe facilitando o bebê no seu processo. O terapeuta vai facilitar neste processo, para a gente poder aceitar este processo e trazer os benefícios disso para nós, na nossa profissão e no nosso relacionamento. Qual a outra ordem muito interessante? A outra ordem muito interessante é a filhinha da mamãe e o filhinho do papai. Vocês já ouviram falar nisso, né? A filhinha da mamãe e o filhinho do papai. Gente, o que que acontece nesse movimento da filhinha da mamãe e do filhinho do papai, e a gente à frente de uma sala de aula, e a gente à frente de uma equipe, se você é chefe, se você é gestora, como que fica isso? Então, o que que é a filhinha da mamãe? Se a menina não tomar a mamãe, ela vai entrar no lugar da mamãe. Se ela entrar no lugar da mamãe, ela fica um casal junto com o pai. Se ela já tem um casal junto com o pai, gente, vai caber um outro relacionamento? Se ela já tem? Isso no relacionamento. Ela se fecha para o masculino. Ela vai criticar todos os masculinos que chegarem perto dela. Porque ela já tem o pai. E ela colocou a mãe de escanteio. Ela se sente maior que a mãe. E ao contrário, o menino, se ele não tomar o pai, ele critica este pai e ele entra no lugar deste pai para fazer parceria com a mãe. E aí ele não vai ter olhos para outra mulher, porque já está ocupado esse lugar. Então ele vai maltratar as mulheres e falar mal das mulheres e não vai se dar bem. E a menina, a mesma coisa, com relação aos homens. Não é um relacionamento que dura. Porque tem uma crítica com relação a isso. Por quê? Porque ela tem que sair da esfera. Ela tem que sair dessa esfera. Ela tem que tomar a mãe. Ela tem que sair e tomar a mãe. O que que é tomar a mãe? A Rita leu, que até marquei aqui algumas coisas. É chegar até ela. É aceitar essa nutrição. Não é só a amamentação, é a nutrição. O que que a mãe traz por ser mãe para nós? O que a gente não quer e que a gente não critica? O que a mãe tem para dar que a gente não aceita? Que a gente não quer dessa forma, que a gente quer diferente? Então a gente não está aceitando. Se a gente não está aceitando, a gente está querendo ser maior que ela, mostrando para ela como que é ser mãe. E um professor dentro da sala de aula, quando ele olha para uma criança que faz bagunça, ele tá vendo a criança que faz bagunça? Não, ele está vendo a mamãe da criança que não deu educação. Por isso que a criança faz bagunça. Uma criança que não faz lição de casa, ele está vendo a criança que não fez lição de casa? Não, ele está vendo a mamãe e o papai da criança que não ensina, que não cobra, que não exige a lição de casa.
E aí, o que esse professor está fazendo? Ele está se colocando no lugar da mamãe. Ele está se colocando no lugar do papai. Por isso que o professor fica cansado, sobrecarregado, vai embora, cheio de canseira. Porque ele está ocupando o lugar que não é dele. Então, se a gente não toma... E por que será que ele quer ser a mamãe do menininho ou a mamãe da menininha? Ou quer ser o papai do menininho ou o papai da menininha? Por quê? Porque ele tem algumas situações de amor interrompido com a origem dele, com a família de origem, e que, por ressonância, ele vai se identificar com aquela questão daquele aluninho bagunceiro. Como ele tem críticas à mamãe, ele critica a mamãe do aluno. Mas isso, gente, é inconsciente, não dá para a gente falar. Ele não pensa, nenhum professor, nenhum profissional vai sair da sua casa e vai falar: hoje eu vou lá julgar o meu chefe. Hoje eu vou lá para brigar com todo mundo. Hoje eu vou lá para culpar a mãe do meu aluno. Ninguém sai de casa falando isso. A gente sai de casa feliz que nós vamos trabalhar, acreditando no novo dia, com esperança, com expectativas positivas. Às vezes vem uma coisinha no coração de angústia. Às vezes isso é nosso. Mas a maioria das vezes a gente vai querendo um novo dia que seja mais leve, mais feliz, mais organizado. Mas aí a gente sai da postura sistêmica e olha para a mamãe do aluno e critica a mamãe sem criticar. A gente não está falando: olha, você, sua mãe. Não, a gente não fala, é a postura interna. A gente sente, o aluno sente, o chefe sente, o colega de serviço sente, o cliente sente. A nossa postura mal resolvida, a nossa postura interna mal resolvida, querendo Ou o seja, amor da mamãe, querendo o amor do papai. Rita, o que eu você levantou. critico nos outros é o que me incomoda. O que você critica nos outros é o que te incomoda, porque você sente falta de algo. E esse algo está relacionado diretamente com origem, papai e mamãe. E se tem falta na origem, você vai buscar isso no relacionamento de casal. Mas tem falta, tanto de pai quanto de mãe. Sim. Eu não sei se a Rita quer falar ainda, Rita, ou eu posso continuar? Eu ia comentar a respeito disso. A mesma questão acontece com relação ao companheiro ou à companheira. Se ele tiver essa falta, se você tiver dentro de você essa falta, você vai cobrar do seu parceiro que você não teve lá na sua família de origem também. Vocês, ou você não cobra, mas você fica criando uma expectativa de que ele vai suprir essa falta. Às vezes a pessoa não cobra, mas ela tem essa expectativa dentro dela, nem ela não. Como é inconsciente, muitas vezes a pessoa não fala. Mas aí ela fica criticando, porque ela não aceita a pessoa do jeito que ela quer do jeito que ela gostaria que fosse. Uhum. É meio isso que eu Eu sei que a gente tem que aceitar o outro do jeito que ele é assim, e eu não posso mudar. Isso eu sei, eu tenho consciência disso. Só que é difícil. Sim. E por que é difícil? Porque tem que ser do coração, não é do mental. A mente mente. A mente diz para você: isso é certo e isso é errado. A mente mente, porque nem tudo aquilo que é certo mesmo, nem tudo que é errado mesmo. Então, o que precisa? Precisa estar aqui no coração. O certo e o errado tem que estar no seu coração. Não é aqui na mente. A mente pensa uma coisa, a boca fala outra e o coração sente outra. E você faz outra. Olha que desconexão. Você pensa, a boca fala outra coisa, o coração sente outra coisa e você faz outra coisa completamente diferente. Como que a gente vai entender isso? Não dá. Então a gente precisa fazer esse alinhamento. Como que a gente faz esse alinhamento? É a postura. Como que a gente faz a postura?
É a gente conduzindo a nossa criança, porque foi a nossa criança que teve esse amor interrompido lá em algum momento. Então a gente precisa conduzir a nossa criança. Através do quê? Da pedagogia sistêmica. Quem é professor está conduzindo a sua criança e está conduzindo a outra criança. As outras, os seus alunos. Se não, pedagogia sistêmica para conduzir somente a sua criança. Então, é este o processo, esse é o movimento. A gente precisa voltar ali na dor. Aqui, nos nossos encontros, não dá para a gente começar um processo. Se eu começo um processo com você agora, Irene, não dá tempo de terminar às 9h30. Eu vou abrir uma camada, não vou conseguir fechar essa camada e você vai embora com a camada aberta. É pior. Então, a gente não tem como começar agora um processo. O que a gente traz a gente tenta esclarecer o que ocorre. E qual é a solução? É interno, é um processo interno. Adriana, você levantou a mãozinha. E assim, foi muito bom isso que você colocou, Cláudia, que no meu caso, por exemplo, se eu tenho 47 anos e eu estou há 46 anos, 46 e meio, com isso interrompido dentro de mim. Não vai ser em 1 hora e meia que eu vou alinhar isso. É um tempo. Então, são vários processos. Não vai ser em uma constelação, não vai ser em 1 hora com você, não vai ser em 40 minutos de terapia. É um processo. Por que eu digo isso? Por experiência. Porque desde 2019 que eu estou aí nisso. E eu sei hoje tudo que eu já superei, porque eu me tornei consteladora familiar. Porque eu sei a cura que a constelação familiar causou na minha vida. Quantos emaranhados eu consegui já colocar no lugar, quantas coisas eu já organizei. E foi muito bonito uma colocação que você colocou. Bert Hellinger, ele dá soluções. Só que nós temos dificuldades de pagar o preço, né? E hoje eu estou pagando um preço. Justamente por quê? Porque eu decidi dar continuidade à minha vida, né? Sarando, por quê? Porque o meu esposo, ele representava o meu pai. Ele era o meu pai. E numa constelação em agosto do ano passado, que eu consegui resolver isso com meu pai, tudo foi mudando, o relacionamento foi mudando, a história foi mudando, mesmo sem eu querer, o que eu falava assim, meu Deus, o que é que está acontecendo na minha vida? Foram acontecendo fatos assim, que a vida foi me conduzindo. Hoje, eu estou aqui, ó, cheia de caixa de móveis, morando sozinha. Estou no meu apartamento sozinha. Pela primeira vez em 47 anos, eu estou morando sozinha. Foi coragem? Foi. Abrir mão de muita coisa? Abri mão. Perdi muita coisa? Perdi. Mas eu também sei que eu ganhei. Não que o meu parceiro foi mal ou ruim, não. Ele foi necessário. E eu agradeço a ele a pessoa que eu sou hoje. Sabe? Sou muito grata. E assim, e ele tem as questões dele. Por quê? Porque eu represento a mãe. Então, para ele está sendo muito difícil esse rompimento, né? Porque eu quero a minha mãe do jeito, eu não, eu sou a mãe invertida, eu sou a mãe que ele gostaria de ter. Então, eu estava mais sendo mãe do que a esposa. E isso não estava fazendo bem para mim, porque estava pesado. Porque uma coisa, se eu estar no meu lugar, eu sou a esposa, outra coisa, eu sou a mãe. E aí estava muitíssimo pesado, por quê? Porque eu fazia dele o meu pai, que eu queria acolher o meu pai. Então, olha que loucura. Ele era o meu pai inconsciente e eu era a mãe dele inconsciente. Então, energeticamente, isso nos atraiu. No momento que eu alinhei eu e o meu pai, eu consegui já desvincular, mas ele ainda tem essa necessidade da mãe. Então, eu quero o quê? O cuidado, o apoio, aquela que me escuta, aquela que está sempre comigo, que é o quê? O oposto da minha mãe.
Então, é tanto que quando eu percebo que quando a gente tem algum tipo de discussão, é quando eu tenho alguma atitude que a mãe dele tem, ou o meu tom de voz. Então, para ele é um gatilho emocional. Aí ele já vem na defensiva. Aí eu já entendo. Mas isso é processo, é estudar, é fazer terapia, é fazer constelação, é fazer movimentos, porque é como você disse, se você começar algo agora, vai o quê? Talvez fique até pior, Perigoso. É muito né? perigoso começar algo Obrigada agora. pela... Exatamente. Obrigada, Adriana, pela sua contribuição, pela sua experiência. É, e isso é realmente assim, acontece tudo isso. Então, através do processo terapêutico, pela luz da constelação familiar, a pedagogia sistêmica, ela tem alguns princípios da constelação, das leis sistêmicas, a gente consegue enxergar algumas coisas, a gente consegue perceber os gatilhos, a gente consegue perceber o nosso lugar, o nosso papel, e aí a gente consegue ficar mais centrada naquilo que pertence a nós, e não carregar as coisas dos outros, mas carregar e dar conta das nossas situações, porque quando a gente carrega as coisas dos outros, a gente está impossibilitando o outro de vencer, de experimentar, de ter vitórias. Se você vai lá num campeonato, eu gosto muito de judô, e eu voltei até a fazer esse esporte. Então, lá num campeonato, se alguém falar assim para mim, ai, deixa que eu vou lá lutar para você, a pessoa vai ganhar a medalha. Quem ganhou a medalha? Não fui eu, foi a pessoa. Que graça tem a pessoa chegar e falar: toma essa medalha, eu lutei no seu lugar. Eu vou olhar para aquela medalha, eu vou lembrar da pessoa o tempo todo. Ao invés de eu ficar feliz, eu vou ficar chateada. Por que que ela foi fazer isso? Ela me deu a medalha é eu que tinha que ir lá. Então, às vezes, a gente faz as coisas para as pessoas e a gente está impedindo a pessoa de viver o seu próprio processo. E a gente acha que a pessoa tinha que agradecer. Então, se a pessoa foi Eu lutar na para mim. vida, Oi? Ok, eu Irene? na vida. Exatamente. A pessoa foi lá, Mas lutou para mim. Fala, e fala, quando Irene. a pessoa não quer, nem por ela? Tipo assim, quando a pessoa nem ela quer lutar. Ah, então. Às vezes, É, às vezes a conversa com a Cristina, ela fala bem assim, mas isso não é o que a pessoa quer, isso é o que você quer. Então você tem que deixar. sim, claro. Irene, ordens da ajuda. Não dá para a gente falar aqui hoje, mas vai ter uma aula sobre isso. A gente tem que saber sobre as ordens da ajuda, tá? Então, exatamente. É o que você quer ou é o que a pessoa quer? Você fala para a pessoa, você tem que lutar. A pessoa não quer. Bert Hellinger falou, você renuncia. Não. Por isso mesmo, a melhor solução é continuar como está. Ela não quer renunciar. Então, as ordens da ajuda, qual é o seu limite? Isso é importante. É, a outra situação aqui, deixa eu ver aqui se está faltando mais alguma ordem, porque são muitas ordens, gente. Eu só peguei, acho que eu peguei duas, que é a equivalência, peguei o filhinho da mamãe e a filhinha do papai, o filho, né? E peguei a ordem original, que é a questão da ordem nas famílias. Então, a ordem nas famílias é assim: o que vem primeiro? Então, tem um casal, um homem e uma mulher vão se juntar. O que que esse homem traz e o que que essa mulher traz? Então, esse homem, ele traz filhos de outros relacionamentos, essa mulher traz filhos de outros relacionamentos. Então, se esse homem e essa mulher não têm filhos, então tudo bem, a família começou a partir deles. Aí depois eles tiveram os filhos. Mas se essa mulher traz filhos e esse homem traz filhos, qual é a ordem do relacionamento? Se os dois chegaram juntos sem filhos, a ordem é: os dois estão na equivalência, os dois iguais, e os filhos vêm depois.
E se esse homem já chegou com filhos e essa mulher não chegou com filhos? Na ordem, quem vem primeiro? A mulher ou os filhos desse homem que nasceram antes do relacionamento dela? Eu acho que os filhos. Sim, os filhos chegaram primeiro do que ela. Se essa mulher não tem consciência disto, essa mulher não vai ter atrito com este homem e com a família dele que vem primeiro. Então ela tem que ceder a isto. Ela tem que saber qual é o lugar dela. E a mesma coisa o homem. Então, isso já é uma ordem, a ordem da hierarquia, da origem, né? A ordem ali da origem. E a outra ordem? Filhos, todos pertencem. Filhos não nascidos ou filhos falecidos pertencem. Então, se uma mãe teve um aborto, olha, se uma mãe teve um aborto com outro homem, depois ela casa com outro homem, quem vem primeiro? O filhinho O que ela filho. perdeu. Mas ninguém pensa assim. Quem vem primeiro? O marido e os próximos filhos. Excluiu. Excluiu o aborto. Ah, mas na lei dos homens não tem nem certidão de nascimento. Tudo bem, não tem. Mas na visão sistêmica, o fato da gente excluir alguém, sendo que todos pertencem, vai trazer um emaranhamento no seu dia a dia. Porque você está fora da ordem. E se você está fora da ordem, uma consciência espiritual que quer você na ordem, eu não estou falando de religião, eu estou falando de Eu sei, espiritualidade, que quer você eu na sei. ordem, vai trazer nos seus relacionamentos alguém que vai mostrar para você a toda hora qual é o seu lugar. Por isso que uma professora que tem aquele aluno muito indisciplinado, aquele aluno, para onde olha o amor daquele aluno? Isso é a pergunta. Para onde olha o amor desta criança? E por que que este amor está mexendo muito comigo que eu não consigo olhar o amor? Eu só olho o defeito dele. E talvez essa criança esteja a serviço de algo maior para mostrar para a professora qual é o lugar dela. Então, essa consciência inteligente vai colocar pessoas no nosso caminho para mostrar para a gente que tem uma alma, que tem alguém que chegou primeiro no seu relacionamento, que é o aborto, e você precisa olhar para ele. Você precisa incluir. Senão, nada para cá vai dar certo, nada para frente vai dar certo, enquanto você não fizer essa inclusão. Então você vai se sentir excluída, você sempre vai achar que falta coisa e você não consegue, você vai ficar desorganizada, você não sabe por onde você começa a tarefa no seu serviço, você sabe que você tem que começar com isso, mas por que que você não consegue sentar para fazer isso e você começa a outra coisa? Você fica perdida o dia inteiro, quando vai dando meio-dia, você já começa a ficar angustiada, porque aí vai acabar o horário. E aí, o que que você faz? Né? Então, é tudo isso que vai acontecer. A Rita caiu. É tudo isso que vai acontecer que. A Rita voltou. É tudo isso que vai acontecer que. Tá bom, Adriana, muito obrigada pela contribuição. Nós já vamos terminar. É tudo isso que vai acontecer para você poder estar no seu lugar, né? Então, eu só vou mostrar aqui, nós não vamos fazer hoje, a aula foi bem produtiva, é muito conteúdo, a gente vai deixar para a próxima aula. Eu só vou mostrar aqui para vocês a atividade, e depois a gente já vai para as cartinhas sistêmicas. A atividade é essa daqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela. Vou compartilhar a tela da atividade. Cadê aqui? Ela. Atividade, essa daqui. Está compartilhando? Ah, essa daí que tem 1, 2 e 3, eu já escolhi. Isso. Então, eu vou deixar aqui. Ai, pera um pouquinho, eu acho que. Vocês estão vendo tela cheia aí ou estão vendo só metade? Tudo, tá vendo tudo. Pronto, ficou melhor. Vocês. Aqui é uma situação de relacionamento amoroso. Escolha a cartinha 1, 2 e 3. As 3 situações fazem parte da questão, mas vocês vão escolher uma
Vocês não sabem o que tem, vocês vão escolher uma pelo número, sentindo. Escolhi a 3. Isto, só que eu não vou revelar hoje, Irene, não vai dar. Tá bom, tá Aí, bom. aí aqui embaixo tem o emaranhamento, tem o desafio. Se a gente resolver essa situação aqui, 1, 2 e 3, que para umas pessoas o 1 é mais forte, para outras o 2 é mais forte, para outras o 3 é mais forte. Então, aqui tem um desafio, um emaranhamento. E aí Essa nós vamos. página aí é a sua? É, Essa... Coloca o link Irene, lá tá no bom, grupo, tá bom, eu coloco. E tá? aqui embaixo vem a solução, que nós vamos trazer a solução desta cartinha, que vai vir a solução para esse desafio, tendo em vista esta situação que se apresenta. Isso nós vamos fazer a semana que vem. Eu vou deixar lá no grupo para vocês escolherem e a gente pode ir conversando pelo grupo também. E, Rita, vamos finalizar com as nossas Boa noite. cartinhas, por favor. Oi, Cláudia. Tá me ouvindo, Cláudia? Sim, Tá ouvindo? tô. Ah, aí ficando todas as... E, Rita, você travou. E acho que ela vai cair de novo. Tá, põe a Caiu. cartinha lá no grupo depois, É, pode ser. atrasar. Você caiu, Rita? internet. Oi, voltei agora. Então, tá Eu bom. não tô Então vendo vamos falar as cartinhas. Ou então coloca no grupo. O que que você acha? Pode pôr no grupo. A primeira pessoa que chegou foi a Dalmira, eu anotei na sequência, tá? Saiu a cartinha. Sou muito grata por tudo que vivemos até hoje. Agora eu sei. A segunda cartinha do Benedito. Recebo com gratidão tudo que me deste. Eu te amo e se despertei em você sentimentos hostis, peço-lhes desculpa. Essa frase pode ser usada para fazer as pazes com outra pessoa. Cláudia e pai, você é grande e eu sou pequena. Erra significa tristeza. Rita, eu sou apenas o seu filho ou a sua filha. Folhas de outono. Essa frase nos incentiva a nos libertar de pensamentos e coisas, pessoas ou situações que não fazem mais parte das nossas vidas, mas que muitas vezes insistimos em manter. Adriana Biazin. Eu me alegro e agradeço pela minha vida. Pono significa eficiência, é a medida da verdade, que tudo o que você faz com autenticidade é mais efetivo. Teca, lamento muito o mal que lhe causei. Sou livre para navegar. Significa que você já não está mais preso ao passado. Existe muito pouco a ser limpo. Agradeço. Irene. Eu gostei muito do seu pai e da sua mãe, e você nasceu de um momento de amor que tivemos. Una significa conhecimento dos segredos da vida. Flaviana Bertolo, eu acho que ela saiu, né? Eu agora deixo você em paz. Acredito nas crenças de dinheiro da minha família. Essa frase significa
na sua infância você ouviu e absorveu muitas falas e ações ligadas a dinheiro que se tornam crenças limitadoras para você hoje. Aí saiu uma carta a mais que estava grudada aqui junto com a outra. Eu vou falar que é para o grupo, então. O perdão me liberta. Essa frase é o início da liberação de memórias dolorosas relacionadas a alguém. São essas as cartinhas de hoje. Deus abençoe todos. Muito obrigada. Amém. Obrigado, eu. Até semana que vem para saber essas respostas aí, tá bom? Semana que vem eu vou estar de plantão, à noite. Aí você assiste gravado, Irene, infelizmente, mas ainda bem que tem o recurso do gravado. Tá bom, então. Boa Beijo, noite, Tchau, obrigado boa noite. por hoje. obrigada pela participação. Tchau. Tchau.